se formaram entre 45 e 64. Então, eu herdei deles toda a bagagem política deles. E dentro de casa existiam duas correntes, uma corrente comunista, de um dos irmãos mais velhos e uma corrente católica de esquerda, que o meu irmão mais velho foi um dos fundadores da Ação Popular. Então, eu fui criado nesse ambiente de muita discussão política. Eu sou herdeiro dessas tradições. Meu irmão mais velho era professor da USP, ele foi expulso da USP, foi expulso do emprego público que ele tinha. Então, foi um golpe muito grande na minha família. Ele tinha 4 filhos, e ele era para sair candidato a deputado federal. E tinha um irmão também comunista que já tinha sido preso também. Então, o golpe de 64 afetou muito a nossa casa. E eu tinha 15 anos eu não morava com meus pais, eu morava em Juiz de Fora, justamente onde saíram as tropas para o Rio de Janeiro. E a minha escola era uma escola dirigida pelos padres dominicanos, frades dominicanos, que vocês conhecem toda a tradição de esquerda dos frades dominicanos, e a minha escola foi invadida no dia seguinte do golpe, e eles estavam em busca de pessoas ligadas à ação católica, né? Joque, Juque, Jeque, que de fato estavam escondidas lá, mas eu não sabia. Foi até um fato pitoresco que eu estava num galpão e um oficial perguntou para mim o que tinha naqueles armários do galpão. Eu falei que tinha jogo de camisa, chuteira, a bola de futebol. Ele não acreditou. Eu falei de novo, então ele pegou um praça, mandou um praça no meio da maçova, e o praça me levou atrás do galpão. Eu estava esperando que ele me batesse. Ele falou assim: começa a gritar, e acabou. Quer dizer, nem ele estava muito afim disso, né? Bom, 64 marca um cisma em quase toda a organização de esquerda, né? Quer dizer, todo do PCB, da Ação Popular, começa a ser marxista-leninista, a dissidência do Partido Comunista toma a direção do movimento estudantil, uma fração do Partido Comunista adere à luta armada, enfim, foram todos aqueles que estavam inconformados com a derrota do golpe, buscaram uma revanche, ainda acreditavam que era possível essa reversão. Cada um com a sua política, especialmente orientada pela Revolução Cubana. Assim foi o PCdoB, e também assim foi uma outra fação do PCdoB, que era a Ala Vermelha. A Ação Católica não entrou na luta armada, e a dissidência do Partido Comunista formou também, na verdade, na composição da ALN, né? E outros pequenos grupos guerrilheiros. Isso foi mais ou menos em 65, 66, todo mundo fala que 68 foi nós imitamos os franceses, né? Mas, na verdade, um movimento estudantil de massa começou em 66, em setembro. Foram chamadas as setembradas. Então, havia uma agitação, havia uma inconformidade muito grande em relação ao fracasso da esquerda em 64, e cada um buscou uma via. Eu me organizei, é um verbo que não sei se vocês conhecem. Organizar é entrar num partido. Eu entrei num partido operário comunista em 68, abandonando a Ação Católica, né, me recusando a entrar na P também,
E eu fui preso em 68 no Congresso de Biúna. Então, foi a minha primeira experiência. Naquele tempo não se torturava, né? Nenhum, nenhum dos 600 estudantes presos foi torturado. Aí passamos um tempo aí presos. Depois eu fui solto, continuei a minha militância política e voltei a ser preso em 69. A Operação Bandeirantes foi formada em agosto de 69. Ainda não chamava DOI-CODE, chamava Operação Bandeirantes. Eu já estava participando das atividades estudantis na USP. Eu fazia matemática e estava me dirigindo ao mestrado. E eu me lembro que, não sei se vocês leram um livro chamado K, do Bernardo Kuzinski, que a irmã dele foi morta pela ditadura e queimada num forno aí no estado do Rio, parece. Então ele me abordou e falou assim: Fernando, toma cuidado que agora eles estão torturando para valer. Eu não acreditei muito nisso. Quando chegou em outubro, eu fui preso e fui cair. A hora que me levaram no carro, eu participei de uma chapa para o diretório acadêmico, encabecei a chapa e acabei ganhando as eleições. No dia que eu ganhei, eu fui preso. Fui preso e eu fui levado para um local. A hora que eu vi onde eu estava dentro da Operação Bandeirantes. E aí eu não tinha a menor ideia do que eles iam fazer comigo. E nem tinha a menor ideia do que fosse tortura, do que fosse sofrimentos físicos. E, enfim, eu passei lá, eu sofri o que todo mundo sofre quando está lá. As equipes se revezavam de 24 horas. Uma equipe não sabia o que a outra tinha arrancado do prisioneiro. E, então, o prazo de validade de um prisioneiro é de 3 dias, porque toda a rede de contatos desse prisioneiro se desfaz. Então, há uma pressa muito grande de torturar mesmo pesadamente para sair os pontos de encontro, né, do prisioneiro. Depois ele vale pouco, a não ser que haja outras delações que ele omitiu. Então, durante esses 3 dias são terríveis, eu vi coisas terríveis e esse período me marcou muito e levou com ele toda a minha vida acadêmica, né? Quer dizer, eu fui solto depois, porque eu fui preso sem saber que eu era organizado. E eles não conseguiram arrancar de mim que eu era organizado. Então, isso facilitou a minha, a minha vida lá dentro e também que eu trabalhava. Quer dizer, eu estudava e trabalhava. Então, isso daí era um ponto positivo. E eu disse nominalmente, todos os meus professores do Instituto, eles viram que eu frequentava as aulas. E, bem, quando chegou em 1970, em maio, um membro do partido foi preso e assassinado, o Olavo Ansem. Todo mundo deve conhecer, porque teve uma repercussão muito grande no Brasil e fora do Brasil. E isso para mim foi um marco também. Eu tava militando e eu fui encarregado de contratar advogados, os pais, levar os pais, enfim, para contato com deputados, para divulgação. Em um desses contatos, eu fui levar os pais dele para o contato com o advogado isso caiu no conhecimento dos agentes da repressão e eles só não me prenderam novamente. Eu sabia que se me prendesse novamente eu ia morrer. Eu tinha certeza disso. Porque eu, como todo preso político faz, eu menti e a verdade estava escancarada. Eu só não fui preso por causa da grande campanha que foi feita. Enfim,
Aí eu caí na clandestinidade. Quando eu caí na clandestinidade, eu abandonei a USP e fui trabalhar como auxiliar de escritório, controlar estoque, almoxarifado, essas coisas todas, né? E isso marcou muito a minha vida e marcou mais ainda porque eu sou gêmeo, univetelino. E aí o meu irmão foi preso. Aí eles achavam que eu e ele eram uma mesma pessoa, nascemos no mesmo dia, do mesmo pai, mesma mãe e a mesma cara. Aí a clandestinidade foi mais pesada ainda, né? E nessa época eu já era casado e minha mulher estava grávida. Então foram momentos assim muito difíceis. E o que é difícil traduzir, mais ou menos o Henrique Graziotin falou da tensão que existe entre eles. A tensão era que se você saía de manhã para uma atividade partidária, todos nós já tínhamos abandonado a faculdade, já estávamos praticamente vivendo só como ativistas partidários. A gente não sabia se ia voltar à noite e, e ainda com companheiros nossos assassinados, né? O 68 foi realmente o golpe no golpe. Eu não vou contar a história econômica e política disso aí, que vocês sabem, mas a repressão foi muito pesada, aniquilaram todos. Eu vi pessoas sendo assassinadas no DOI-CODE. Teve um deles, muitos heróis eu vi, quer dizer, embora eu não tivesse compartilhando as ideias dele, mas eram pessoas com valor pessoal extraordinário. Pessoas foram mortas sem falar o nome, porque o nome de guerra era o nome de ligação da rede de contatos. Então, teve gente que morreu sem falar o nome. E, e o, se, toda a luta armada foi dizimada no começo dos anos 70 e o Partido Comunista ainda brasileiro ainda manteve os quadros, quer dizer, a turma que não aderiu ao Partido Comunista, à luta armada, e foi dizimada entre 74 e 75, porque eles eram os únicos eram quadros capazes de ainda ter um nível elevado de organização, principalmente no MDB. Bom, esse é um testemunho de vida. Eu tive que reconstruir a minha vida do nada, praticamente, e, eu só fui concluir o mestrado com 65 anos, né, quando eu me aposentei. Aí entrei no doutorado, etc. Mas, enfim, foi um corte na minha vida muito pesado, com muitas sequelas, muitas sequelas. Ninguém sai como entrou de uma experiência dessa. Todo mundo sai com uma... Tem o exílio, quer dizer, fora fora do lugar, o exilado, né, da palavra exilado. Você se sente sem chão. A sensação de não ter chão, não ter aonde se apoiar, é uma sensação que você leva para o resto da sua vida com uma dor extraordinária. Então é isso que eu queria transmitir para vocês, da minha pequena experiência pessoal. Ô, Fernando, agradeço muito aí as suas palavras e o seu relato, e eu até tomo a liberdade de compartilhar aqui a sua dissertação no nosso chat, né? O link dela, porque é um trabalho inovador no que diz respeito a mapear essa coisa do comércio, desde uma perspectiva marxista, né, em particular o comércio eletrônico, né. Eu acho que é uma contribuição interessante e, embora a ditadura tenha desviado o seu caminho, tenho certeza que você ainda tem muita contribuição e já dá muita contribuição acadêmica aí, né? Obrigado pelo seu relato. Obrigado, Fernando. Bom,
Eu gostaria, então, agora de, acho que, chamar a professora Lurdinha para, não sei se ela consegue nos escutar, deu uma interferência no áudio dela agora, eu até fechei o áudio, mas se ela puder abrir, não sei se ela nos escuta para... Estou escutando. Maravilha. Então, Tá. a gente só não te vê aqui a sua imagem, desligou a do notebook, mas se você quiser ligar, então tá tudo bem. Desligou? Mas tá tudo bem, sua voz a gente escuta perfeitamente. Eu tô vendo, Maria. E agora? Deu? Apareceu, mas ela tá apontada para o teto, pelo menos assim que eu vejo. Não sei se é só eu que vejo isso, né? Acho que é do celular. Mas tá tudo bem, Lurdinha, não tem problema. Se quiser... A do celular, eu Pronto. tinha desligado porque você pediu que desligasse, é isso? Tá ótimo, tá tranquilo. Pode começar a sua apresentação aí. Se você quiser que eu projete alguma coisa, você me fala também. Tudo bem, tá ótimo. Barulho. Eu acho que eu apertei sem querer, Lurdinha. Se você... Desculpa, eu abro o seu microfone de novo. Ouviu? Pronto. Tá ouvindo? Tá com você a palavra. Tá ótimo. Eu queria começar agradecendo a exposição que o Fernando fez primeiro e o convite que vocês me fizeram para apresentar o trabalho e dizer que eu vou tentar passar rápido nos principais pontos, apenas para a gente puxar a discussão, porque eu acho que o importante é discutir alguma coisa a respeito. Esse trabalho sobre a importância do dinheiro em Marx precisa de uma qualificação, porque a ideia de dinheiro em Marx não é uma ideia consensual. Se a gente pegar a teoria do valor marxista na abordagem tradicional, o dinheiro tem muito pouca importância na visão marxista. E a explicação que é dada para isso é que a exploração, que é o mais importante na contribuição de Marx da análise do capitalismo, ocorre na produção, e isso faria com que o dinheiro não tivesse muita importância, essa que seria a justificativa. Mas, ao contrário, na abordagem do trabalho abstrato, que é uma abordagem que vem tomando uma proporção hoje muito maior do que na época da abordagem tradicional, ao contrário, se mostra que não é possível haver exploração sem a circulação e sem o dinheiro, porque, para que haja exploração, é preciso que a força de trabalho se transforme em mercadoria, com um valor que é menor do que o valor que ela gera, e valor e dinheiro só aparecem na circulação. Então, é preciso que circulação e produção sejam usadas, sejam analisadas como duas etapas do mesmo processo social, e é isso que eu estou fazendo questão de destacar nessa ideia de importância do dinheiro na hora de expor inicialmente a visão marxista. A outra coisa que eu acho que tem que... Só um pouquinho, eu não estou conseguindo mexer Pronto, agora. Bom, a outra coisa que é preciso dizer é que, nessa abordagem, a gente vê duas características importantes como ponto de partida de Marx para caracterizar o capitalismo. A primeira é a produção de mercadorias. O capitalismo é produtor de mercadorias, e não por acaso o primeiro capítulo do Capital é a mercadoria, e ele é produtor de mais-valia. Também essa visão de produção de mercadorias como uma característica básica do capitalismo, ela é mal percebida por algumas abordagens que veem a ideia de produção simples de mercadorias como se fosse uma coisa anterior ao capitalismo, ou alguma coisa de um modo de produção anterior ao capitalismo. E, na verdade, o que a gente está vendo aqui, e a interpretação que a gente está dando, e que, a meu ver, Marx dá,
é que a produção simples de mercadorias existe no capitalismo e, mais do que isso, só no capitalismo ela adquire generalidade e importância definidora do modo de produção. Em que sentido isso? A ideia é que, quando você compra pão no mercado, seja você capitalista ou seja trabalhador, a produção é produção simples de mercadoria. Para que haja a produção capitalista de mercadorias, é preciso que haja a compra da força de trabalho como mercadoria, e para isso tem que ter comprado e comprar também o meio de produção, ou então a força de trabalho não vai ser vendida ao capitalista como mercadoria. Então, nesse sentido, as duas visões de produtor de mercadorias e de produtor de mais-valia são essas duas características, elas são fundamentais. Eu preciso mostrar isso aqui porque é da característica de produtor de mercadorias que eu vou derivar a importância do dinheiro e mostrar a importância do dinheiro no capitalismo, no caráter explorador que ele tem como uma das formas de ver essa importância. Então, a outra observação, então, é que, para analisar essa primeira característica, é preciso dizer que, quando se produz mercadorias, todo mundo, quer queira, quer não, é comprador para garantir sua existência, e, para garantir essa existência comprando, é preciso vender alguma coisa. Como a gente já sabe, como o trabalhador não tem a posse, nem tem a propriedade dos meios de produção, ele vai vender sua capacidade de trabalho, que então vira mercadoria no capitalismo e só no capitalismo. Então, nesse sentido, eu tenho que a primeira importância do dinheiro para Marx é que ele é o garantidor da existência humana no capitalismo. A segunda é o papel que ele cumpre na organização do capitalismo. Para analisar qualquer modo de produção, Marx diz que a gente tem que ir ao processo de trabalho e ver por que o processo de trabalho é fundamental para garantir a existência em qualquer modo de produção, e é preciso, então, analisar as relações sociais de produção e as forças produtivas nesse processo de trabalho, para daí derivar as características que definem um modo de produção específico. No caso do capitalismo, essas características são as características do trabalho na produção de mercadorias. A principal característica do trabalho na produção de mercadorias é que eles são privados, aparentemente independentes uns dos outros, e, no entanto, eles têm uma relação estreita com a sociedade, porque é preciso que os trabalhos sejam divididos socialmente em termos de produtos e em termos de tarefas. E isso porque... Por que a sociedade é importante? Porque na produção de mercadorias é preciso comprar insumos para produzi-los e é preciso vender, e isso mostra que é da maior importância à sociedade no processo. Então, a forma de resolver isso que os marxistas, depois de Marx, chamam contradição privado-social ligada ao trabalho na produção de mercadorias, ou seja, o fato dos trabalhos serem privados e, ao mesmo tempo, terem um papel social, é mostrando que a sociedade se organiza a partir da venda de mercadorias. Nessa venda, o trabalho privado contido na mercadoria é transformado em trabalho validado socialmente, quando transformado em dinheiro, e isso faz do dinheiro validador social do trabalho privado das pessoas, ou seja, um outro tipo de importância que Marx chama a atenção do dinheiro na economia capitalista. Então, vejam só, o dinheiro é fundamental para a existência humana, é a necessidade de obter o dinheiro para viver que obriga a força de trabalho a virar mercadoria e explica, portanto, a exploração. É o dinheiro que organiza, ainda que de forma conflituosa, o funcionamento do capitalismo, e, por isso, o valor e o dinheiro são formas de dominação social no capitalismo, o que é uma outra maneira de definir essa importância do dinheiro. A partir daí, Marx deriva o poder social do dinheiro e diz que é esse poder social do dinheiro que vai ser desejado para a apropriação privada
quando o dinheiro é entesourado, e a função de meio de entesouramento do dinheiro é justificada por Marx dessa maneira. Esse fato do dinheiro ser desejado por ele mesmo é uma outra maneira de mostrar a importância do dinheiro na teoria de Marx. E, finalmente, quando Marx analisa o crédito, ele diz que o crédito, por um lado, potencializa a produção, porque aumenta o ritmo e a escala da produção, e, por outro lado, agrava as crises. Em qualquer dos casos, isso significa que a moeda não é neutra, no sentido de que ela não ela afeta e afeta de forma durável a produção real, coisa que os economistas, de uma maneira geral, chamam de não neutralidade da moeda, e que eu vou usar aqui para comparar com as ortodoxias. Mas eu não vou usar por acaso, eu vou usar porque eu vou me inspirar da crítica que Marx faz a Ricardo por não perceber essa importância. Antes, no entanto, eu devo dizer que Marx percebe essa importância, mas ele é extremamente crítico dessa importância. Por que ele é crítico? A gente sabe, no Capital, que toda a ideia de fetichismo da mercadoria é uma crítica a isso, mas nos Grundrisse, eu diria que ele é até mais nítido, quando ele chama a atenção que o dinheiro funciona como relação social e nexo da sociedade, mas ele só faz isso, e ele diz explicitamente, porque os indivíduos alienaram sua própria relação social, atribuindo-a a um objeto. E ele completa dizendo que isso ocorre em oposição ao ser e ao querer refletidos, entre aspas, imanentes à natureza da individualidade e indissociável dela. Então, isso é uma outra forma de Marx criticar o dinheiro, e ele vai criticar depois quando mostra que o dinheiro abre a possibilidade de crises e o crédito agrava essa possibilidade. Em todas essas questões, seja do ponto de vista positivo, seja do ponto de vista negativo, há uma crítica à importância que o dinheiro tem no capitalismo, ainda que haja um reconhecimento teórico dessa importância para definir bem o sistema capitalista. Eu vou me inspirar, como eu disse, na crítica que Marx faz a Ricardo. E Marx trabalha com duas frases de Ricardo para começar essa crítica, que eu vou usar também para criticar a teoria ortodoxa hoje. A primeira frase de Ricardo é assim: ninguém produz a não ser para consumir ou vender, e jamais se efetua uma venda a não ser com a intenção de comprar qualquer outra mercadoria que possa ser imediatamente utilizada ou possa contribuir para a produção futura. Aqui ele chama a atenção que o objetivo da produção para Ricardo são os valores de uso e não os valores de troca, aumentados, como é o caso do lucro no capitalismo. E diz que o consumo, então, é o objetivo e, portanto, não faz sentido entesourar. E, em seguida, ele diz que isso é também uma consequência de que, para Ricardo, e ele cita Ricardo, os produtos são comprados por outros produtos ou serviços e o dinheiro é só um intermediário. E diz que isso mostra a falta de importância do dinheiro e, de fato, em Ricardo, o dinheiro é véu e o dinheiro é neutro. Outra coisa que eu preciso chamar a atenção aqui é que Marx tem frases onde ele é duríssimo com Ricardo, fazendo essa crítica que eu estou fazendo aqui, relacionando a pouca percepção da importância do dinheiro que Ricardo tem e chegando às conclusões que eu mencionei sobre crises e falta de percepção do que é o capitalismo. Ele diz assim: aqui, então, isso é uma frase de Marx, aqui é quando ele está lendo Ricardo, aqui, então, a mercadoria é transformada em produto, valor de uso, e, consequentemente, o intercâmbio de mercadorias é transformado em simples troca de produtos. Adiante, ele diz: o dinheiro, então, é logicamente concebido como simples mediador do intercâmbio e não como uma forma de existência da mercadoria, essencial e necessária,
que deve necessariamente representar-se como valor de troca, trabalho social geral. E conclui dizendo: aqui as crises são então evacuadas por um raciocínio que esquece ou nega as primeiras pressuposições da produção capitalista, a existência do produto como mercadoria e o desdobramento da mercadoria em dinheiro e os momentos de separação que daí decorrem. Então, vejam que essa crítica da falta de percepção da moeda vai implicar em Ricardo ter várias conclusões, outras criticáveis para Marx, e são conclusões também que a ortodoxia atual acaba tendo pela falta de importância que vê no dinheiro. Para a ortodoxia atual, o entesouramento é irracional, a justificativa de que se pode ganhar juros, as pessoas não vão guardar dinheiro. Nesse sentido, a moeda, exatamente porque o entesouramento não é possível, é que a moeda é controlável e controlada pela autoridade monetária e, portanto, é exógena, e é por isso também, pelo fato dela não ser possível, passível de entesouramento, que ela é neutra e não afeta a produção real. Tudo isso tem a ver com o que a gente disse de Ricardo e se reproduz de uma outra maneira na ortodoxia atual. Se a gente pegar o mercado de fundos de empréstimos, que é aceito sem problema e sem dúvida com relação à expectativa racional ou não, tanto pelos neoclássicos, quanto pelos novos clássicos, quanto pelos novos keynesianos, a gente sabe que nesse mercado a poupança e o investimento dependem da taxa de juros e a poupança é igual à oferta de fundos, o que significa que tudo que é poupado é oferecido para empréstimo e a gente elimina o entesouramento por aí. A ortodoxia, a partir desses supostos, aceita a lei de Sé, tal como Ricardo, e a teoria quantitativa da moeda, e todos os supostos, sejam para aceitar a lei de Sé, sejam para aceitar a teoria quantitativa da moeda, dependem do entesouramento ser irracional. Isso porque, se houver entesouramento, nem a velocidade de circulação da moeda pode ser constante ou calculável ou previsível, nem a moeda pode ser exógena, porque o controle do Banco Central vai ser perdido da quantidade de moeda em circulação, nem a moeda pode ser neutra, porque ela vai afetar a economia real, ou o Y da equação de trocas. E no caso da lei de Sé, se houver vazamento líquido com o entesouramento, a demanda não vai ser igual à oferta, porque vai faltar demanda e eu tenho a explicação da superprodução. A gente vê também essa falta de importância de várias maneiras nos autores mais importantes de construção da teoria ortodoxa. Por exemplo, no caso de Walras, a moeda não é nada, não é nem meio de troca, ela é um mero numerário. E a gente sabe que não dá nem para ter trocas no modelo de equilíbrio geral. Por que isso? Porque, na verdade, quando Walras se dá conta que o suposto de concorrência perfeita não permite o tateamento dos preços que ele propunha inicialmente e coloca o leiloeiro, o próprio leiloeiro não pode cantar os preços de qualquer maneira, ele tem que cantar os preços de equilíbrio e as quantidades de equilíbrio, ou, quando o tateamento ocorrer, alguns mercados que estão equilibrados passam a se desequilibrar, porque cada mercado depende de todos os outros. No caso de Wicksell tem a principal obra de Wicksell são as Lectures on Political Economy, e o primeiro volume é todo feito, como ele diz, como numa economia onde não há ele diz assim: eu acabei de considerar produção, distribuição e troca sem a assistência de moeda, ou seja, eu tenho uma economia de troca direta, igual a Ricardo, e diz: olha, mas o uso ou o mau uso de moeda pode muito ativamente influenciar tanto a troca quanto as transações, e vai tentar integrar a moeda. Só que ele já, no primeiro volume, derivou todas as condições de equilíbrio e tudo que era importante na economia
sem a moeda. A moeda que tem que entrar agora tem que ser uma moeda neutra ou vai jogar fora o primeiro volume do livro que foi escrito por ele. Hayek, pelo seu lado, quer neutralizar a moeda, mas, como dizia Sraffa na época dele, uma vez que a moeda foi completamente neutralizada desde o início, pela definição de moeda que ele dá, se a quantidade aumentar ou diminuir ou ficar constante, não faz a menor diferença. A gente tem também Marshall, que tenta neutralizar a moeda, separando a função de reserva de valor das demais, como se isso fosse possível. E tem, sobretudo, uma coisa mais atual, em 78, o trabalho de Hahn, cujo título é muito indicativo do que é o texto, de alguns problemas, provando a existência de um equilíbrio numa economia monetária, onde ele vai mostrar que é muito difícil você introduzir a moeda, porque a moeda não é demandada por ela mesma dentro da economia ortodoxa. Então, essas coisas todas mostram que a gente não tem moeda importante na ortodoxia econômica. A heterodoxia pós-keynesiana introduz a importância da moeda, mas essa importância não tem a ver com o capitalismo, mas tem a ver com a incerteza que permeia as decisões do capitalismo. E, segundo ele, essa incerteza vai dar flexibilidade às pessoas que preferirem essa liquidez ou que entesourarem. Esse termo entesouramento é usado pelo próprio Keynes quando ele discute com os neoclássicos e é usado como entesouramento um pouco para fazer a diferença da reserva de valor, que é uma demanda de moeda bem comportada, segundo os ortodoxos, dependente da renda, que, como a gente sabe, para a ortodoxia é estável. Então, a demanda que depende da renda, que é estável, não é uma demanda que complica a análise na economia, e o entesouramento complica, porque é uma demanda subjetiva que, se generalizada, trava a economia como um todo. Por outro lado, eu vou ter uma outra coisa que... Sim, mas outra coisa que eu queria dizer é o seguinte: para Keynes, a preferência pela liquidez passa a ser muito importante nas determinações das variáveis econômicas, embora não dependa da natureza do capitalismo, mas da incerteza, que é alguma coisa externa a ele. Mas é importante por quê? Porque a preferência pela liquidez está presente nos determinantes do investimento, que para Keynes é a decisão mais importante, porque multiplica renda e emprego. Como ela está presente? A rentabilidade esperada depende da preferência pela liquidez, que, por sua vez, depende da incerteza. A taxa de juros depende da oferta e da demanda de moeda, que, por sua vez, depende da incerteza. Não no caso do Banco Central, mas no caso dos bancos. A oferta de moeda depende da incerteza dos bancos e a demanda de moeda depende da incerteza dos agentes. Essa dependência da preferência pela liquidez explicaria a instabilidade como algo normal no capitalismo. E vejam que ele não usa a questão da poupança, porque a poupança, como a gente sabe, é determinada pelo investimento a posteriori e se iguala a ele. Então, isso tira a importância da poupança. Por outro, ela vai ser igual necessariamente do ponto de vista contábil para ele. Mas, mais do que isso, a preferência pela liquidez é que vai importar, porque pode haver poupança para fazer o funding do investimento, convertendo as dívidas curtas do início do processo em dívidas longas, mas isso só vai haver se a preferência pela liquidez dos poupadores permitir, e não em função da poupança, que perde, então, importância. É isso que justifica as políticas econômicas que Keynes acha que vão resolver os problemas, em particular de emprego, que para ele era uma coisa pouco provável e rara. Mas ele acha que a política fiscal vai resolver. Acha que a política monetária ajuda quando baixa a taxa de juros, mas a rentabilidade esperada vai cair também numa situação de incerteza e a política fiscal perde eficácia. E aí ele pede uma política, e a política monetária, perde eficácia.
Ele, então, pede a política fiscal, diz que a política fiscal vai conseguir isso porque vai investir, não para tomar o mercado da iniciativa privada, mas para aumentar de forma multiplicada a renda e emprego e, com isso, melhorar o otimismo e as expectativas da iniciativa privada que vai, então, investir. Ocorre que aqui é um grande problema da teoria pós-keynesiana, é que a falta de definição de onde vem o lucro não deixa Keynes perceber que esse pleno emprego, com política ou sem política, ele não pode ser acessado, porque ele significa que o lucro acaba, porque os salários vão subindo na medida em que se vai aproximando do pleno emprego, e quando chegar nele, é exatamente o excedente ou a mais-valia que vai ficar fora de contexto. Então, de novo, ainda que Keynes tenha percebido a importância do dinheiro, ele atribui essa importância a algo externo ao capitalismo e não consegue perceber os problemas todos derivados dele. Nessa última versão que vocês receberam do trabalho, eu tentei atualizar um pouco. Deixa eu só citar uma frase de Marx que é muito importante nessa história do pleno emprego, que as pessoas às vezes esquecem. Na verdade, Marx, quando analisa o exército industrial de reserva, tem um momento em que ele mostra que, primeiro, que a inovação tecnológica é algo inerente ao capitalismo, porque é uma forma que o capitalismo inerentemente inventa para se proteger da subida dos salários. E ele diz o seguinte: por que isso? A inovação tecnológica busca reduzir custos, aumentando a produtividade dos trabalhadores, e, assim fazendo, a reprodução do capital cresce mais que proporcionalmente que a demanda de trabalho, porque a inovação tecnológica é sempre poupadora de mão de obra. E a frase de Marx é: o mecanismo da produção capitalista opera de maneira que o incremento absoluto do capital não seja acompanhado por elevações correspondentes da procura de trabalho. É isso que salva o capitalismo, porque impede justamente que se chegue ao pleno emprego, e isso garante que o salário não vai subir o suficiente para eliminar os lucros. Essa lógica mercantil que eu venho falando, sempre que estou falando da mercadoria e do dinheiro, ela se acentua muito com o neoliberalismo e com a financiarização, que é um traço característico do neoliberalismo. E por que ela se acentua? Porque, na verdade, a financiarização ela vem sendo definida como o predomínio da finança sobre o capital real. E a gente vê isso, em particular, na versão de desenvolvimento do capital fictício, que a financiarização representa, e na ideia de financiarização como domínio do valor acionário, que vem caracterizando o comportamento das empresas. Por que isso? Porque Marx, quando vai definir capital fictício, a gente sabe que capital, para Marx, é o dinheiro que se valoriza, e só se valoriza quando compra a força de trabalho. Essa é uma explicação básica da exploração. Quando ele vai chamar o capital de fictício, ele vai chamar de fictício porque ele se valoriza sem passar pela compra da força de trabalho. E como é que é possível fazer isso? É que o ganho que o capital fictício dá é um ganho absorvido na circulação, porque ele não gera valor novo. Ele absorve valor já gerado na circulação. Como ele faz isso? A melhor maneira de explicar, a principal maneira de explicar, é que os títulos ou aqueles ativos transmissíveis que adquirem uma forma transmissível, eles se valorizam depois que são comprados por preços mais baixos, eles se valorizam por aumento de demanda. Então, basta que você explique o aumento de demanda de um ativo transmissível ou de um papel transmissível, que você explica
o capital fictício, que é um capital que apreende valor já gerado, maior do que o de preço de compra, mas esse valor não volta para a produção. É por isso que o capital fictício está sempre ligado, por um lado, à desigualdade e, por outro lado, às crises. Porque, como ele não gera valor novo, ele consegue. Por que ele conseguiu se desenvolver tanto com a financiarização? Porque a globalização financeira abriu os mercados de crédito no mundo inteiro e os capitais fluíram de todos os lados no mundo todo, de forma dispersa. Mas eles não se localizaram de forma dispersa no mundo todo. Ao contrário, eles se concentraram em poucos países, em particular nos Estados Unidos, e foi isso que deu origem a um desenvolvimento tão duradouro e tão grande do capital fictício. Ainda existe agora, mas, enfim, houve maior ainda antes da crise, mas essa crise acaba por acontecer porque, como ele não volta para ser investido em força de trabalho e em meios de produção, o lucro e os salários altos que compram esses ativos acabam se reduzindo, e essa redução diminui o crescimento dos valores fictícios e aí estimula a venda em massa dos títulos e das ações, que leva ao desencadeamento da crise, com o que se chama o estouro da bolha nas crises financeiras. Isso acontece nos dois tipos de financiarização que a gente viu, e isso leva à desigualdade. Se esse dinheiro sai de todos os países do mundo e vão para os países mais desenvolvidos, em particular os Estados Unidos, a gente já está vendo a desigualdade se fazendo sentir, e a gente sabe que a desigualdade pessoal aumenta muito com o neoliberalismo e com a financiarização no mundo todo, sem exceção. Por outro lado, existe também uma versão da financiarização mostrando o que é absolutamente verdade, que ela aparece na previdência pública, que é transformada em privada, na proteção social, que é transformada em ativo financeiro, nesse caso, no desmonte das moradias populares e nos planos de habitação, quando as moradias ou quando as habitações tornam-se lastros para financiamento hipotecário. Isso aparece quando os serviços de saúde, educação, transporte, água e energia se transformam em ativos financeiros negociáveis, ou seja, em todos os casos, a gente tem mercadorias e serviços básicos e direitos sociais se transformando em bens, serviços básicos e direitos sociais se transformando em mercadorias, e ativos financeiros negociáveis, papéis, títulos de propriedade, convertidos em capital fictício. Então, aquilo que Marx analisa na época dele e na época de Ricardo se acentua com o neoliberalismo e com a financiarização das economias, que é uma outra forma de mostrar a importância do dinheiro que não é percebida pela ortodoxia econômica. É essa falta de importância que faz com que as teorias ortodoxas atribuam os problemas a desajustes fiscais, chamando isso de dominância fiscal dos problemas econômicos, ao invés de perceber que você tem uma dominância monetária e financeira dos problemas econômicos na atualidade, impregnando de falta de realismo, de novo, a análise que se faz do capitalismo. São esses os pontos que eu queria destacar do artigo para a gente discutir. Eu agradeço mais uma vez o convite que vocês me fizeram. Valeu, Lourdinha. A gente que te agradece aqui pela apresentação, pelo envio do texto, né, que também nos ajudou a pensar aqui. Na verdade, eu só queria aqui, brevemente, assim, fazer esse agradecimento, então, Lourdinha, a tua fala, e também agradecer a fala do Fernando anteriormente, que eu queria dizer para vocês, assim, de diferentes maneiras, mas é que é uma alegria muito grande construir esse espaço do GTEP e outros espaços com vocês dois, assim. De todo modo, antes de passar a palavra aqui para os demais colegas, eu sei que esse texto e a apresentação da Lourdinha
instigam a gente a perguntar várias coisas, né, pensar várias coisas. Eu só queria aproveitar esse espaço aqui para relembrar, né, digamos, alguns detalhes da chamada do número especial em homenagem à Lourdinha. Eu vou compartilhar aqui no chat de novo, né, a chamada para vocês, caso tenham alguma dúvida dos temas e tudo mais, mas só queria relembrar a data final, né? A data limite de envio dos trabalhos é dia 15 de junho, né? Eu sei que ainda tem tempo e tal, também abril, ainda tem um certo tempo, mas é sempre bom a gente se organizar, né, para não deixar lá para aquela última hora e tal. Já antecipo para vocês que muito dificilmente, acho que não vai ter prorrogação, porque depende também da Rethinking Marxism, né? Então, para eles, assim, a ideia é que não tenha mesmo prorrogação, então é bom a gente trabalhar com essa data mesmo de 15 de junho, tá? Então, só queria fazer esse convite aqui para que todos deem de novo uma olhada lá, prestem atenção, né, nos temas que a gente está propondo, né, para o número especial, o Léo está compartilhando ali. E, enfim, queria só fazer esse pequeno breve lembrete aqui a respeito do número especial. E aí queria aproveitar, assim, digamos, né, quem pega a palavra pode dar, digamos assim, acabar fazendo a primeira pergunta, né? Queria fazer essa tarefa assim, de começar, né, abrir essa fileira de perguntas aqui para a Lourdinha, para a gente começar a debater mesmo o tema, né? E é o seguinte, assim, Lourdinha, fiquei pensando, te ouvindo aqui, mas também pela leitura do teu artigo, né? Especialmente assim, quando tu está fazendo a transição ali no texto do teu artigo, falando da não neutralidade do dinheiro no Marx e pensando como que a teoria neoclássica, né, ou a ortodoxia, como tu chama, de certa maneira, aposta, né, nessa neutralidade aí do dinheiro. E aí tu vai mostrar, né, tu fala, o teu texto repetiu aqui na tua apresentação, que a não neutralidade do dinheiro no Marx seria dada tanto pelo entesouramento quanto pelo crédito, né? Uhum. E aí, quando tu vai abordar, digamos assim, a maneira como a ortodoxia tenta tratar a neutralidade da moeda, tu vai retomar isso, como tu fez aqui na tua fala também, né, especialmente a partir da lei de Sé e da teoria quantitativa da moeda, né, onde a moeda justamente não pode ser entesourada, né? E aí, a pergunta que eu queria te colocar é que assim, a crítica à lei de Sé, né, a gente encontra isso muito presente no texto do Marx, mas não só, né? Se a gente for pensar o próprio Keynes, assim, né, o início da teoria geral ali está totalmente alicerçado numa crítica à lei de Sé também, né? Uhum. Então, eu tenho a impressão, não sei se tu concorda comigo, mas eu tenho a impressão que a crítica à lei de Sé é mais fácil, vamos dizer assim, de ser feita. Não sei se fácil é o melhor termo aqui, mas ela já apanhou bastante, vamos dizer assim, né? Uhum. Mas a teoria quantitativa da moeda talvez nem tanto, tenho a impressão. Não sei se tu concorda comigo. E aí eu queria te pedir, assim, se tu poderia, digamos, levantar alguns elementos das críticas que o próprio Marx faz à teoria quantitativa da moeda, lá no capítulo 3 do livro 1, quando ele está falando do dinheiro. Acho que ele tenta, inclusive, ali trabalhar um pouco mais, pensar um pouco mais sobre esse elemento da velocidade, né? O quanto ele pode ajudar a pensar as crises, por exemplo, né? Acho que isso já é uma diferença de abordagem completa, assim, mas o Marx volta a fazer essa crítica aqui à teoria quantitativa da moeda em vários outros momentos do livro 3 também. Eu queria assim, te instigar aqui a tentar pensar um pouquinho essa crítica do Marx à teoria quantitativa da moeda, o quanto que isso o quanto que seria uma frente ainda a ser desenvolvida, a ser pensada, né? Dado que, assim, aí minha opinião, minha impressão, assim, que a crítica à lei de Sé já está até mais consolidada, enquanto a crítica à teoria quantitativa da moeda talvez ainda tivesse mais coisa para ser feita, digamos assim. Então, eu acho que podia passar a palavra para talvez mais pessoas perguntarem alguma coisa. Não sei se tu prefere fazer de um bloco ou uma pergunta por vez, no dia que tu prefere. Tanto faz, como vocês preferirem. Então, se tiver alguém que tiver talvez com uma pergunta caminhada aí, é só levantar a mão e... Eu posso ir respondendo, se você quiser, e depois a gente abre. Olha só, do ponto de vista da teoria quantitativa da moeda, até eu quero saber se ficou claro no texto isso, porque, de fato, a explicação ela precisa de mais paradas do que...
eu acho que não é uma questão da lei do Sé, é que a lei do Sé é mais fácil de rapidamente você desbancar com entesouramento. Mas veja, o mesmo suposto de entesouramento que Marx usa para tirar a lei de Sé da validade na discussão com Ricardo, ele acaba tirando também indiretamente no caso da teoria quantitativa. Porque, veja só, todos os supostos da teoria quantitativa caem se você introduzir o entesouramento. Eu não tenho mais a velocidade de circulação estável nem previsível. Eu não tenho mais o controle da quantidade de moeda pelo Banco Central, que faz a moeda exógena, porque ele tem um poder maior hierarquicamente de colocar moeda e de tirar moeda, mas o entesouramento e desentesouramento tira esse poder do Estado, porque ele não controla, de fato. Tá certo? Reduz esse poder, se você quer. Ou seja, ele interfere, mas não controla, como diz a teoria quantitativa. E, por outro lado, quando eu entesouro, eu arrebento a produção também. Está correto? E aí a moeda não é neutra. Mas Marx dá umas dicas disso, sabe quando? Quando ele fala das funções da moeda. Não vamos esquecer que o meio de entesouramento é o canal adutor da circulação, que injeta dinheiro, que tira dinheiro da circulação. E isso é uma coisa social, que não depende da autoridade monetária somente, depende da sociedade querer ou não querer a moeda, como tesouro, entendeu? Daí porque ele fala que é canal adutor da circulação. Aliás, o poder monetário do Estado, ele é altamente comprometido por essa função que, para Marx, existe de meio de entesouramento. Porque a aceitação, o reconhecimento social que as pessoas têm na moeda dependem dela querer garantir aquilo como entesouramento em determinados momentos. Entendeu? Então, essa é uma forma de você ameaçar a teoria, você mostrar a ameaça que isso representa para a teoria quantitativa. Agora, o que você tem razão? Marx fala de outras coisas. A determinação dos preços é que vai levar ao aumento, você vai ter uma causalidade invertida da teoria quantitativa. É da renda e dos preços do lado direito que vão pressionar pela quantidade de moeda no sistema bancário. É o ritmo de negócios que vai pressionar os bancos a emprestarem. Então, essa é uma outra crítica. Mas elas todas dependem, em primeira mão, dessa questão do entesouramento. Por isso que eu acho que Marx foi gênio na hora de localizar isso na crítica que ele faz a Ricardo, porque ele pode carregar isso para qualquer outra coisa que a gente tem em matéria monetária. Entendeu? Não é só isso, mas isso é primeiro no sentido de que basta isso para eu derrubar as duas coisas, e aí a gente pode usar outras coisas, como o ritmo de negócios, que está mostrando que a causalidade é invertida, como ele faz quando discute as controvérsias monetárias do século XIX, no próprio Capital, quando ele fala da Currency School, e em outras passagens da teoria da mais-valia. Tá bom? Quer dizer, ele faz isso e ele faz outras coisas, você tem razão. Mas basta isso para cair a teoria quantitativa também. E tem mais. Para cair a teoria quantitativa tanto a curto quanto a longo prazos. Porque, veja só, olha o que é uma outra coisa importante de dizer sobre isso. Não está aí porque não tem sentido estar aí. Acho que ia ficar muito, muito grande isso. Mas olha só, os ortodoxos dizem assim: a moeda é neutra, ou no curto ou no longo prazo. A teoria de Marx permite dizer a moeda não é neutra no curto e muito menos no longo. Veja por quê. É porque, num primeiro momento, você pode usar o argumento que os próprios neoclássicos usam, que você injeta a moeda no sistema e a moeda, onde você tiver a capacidade produtiva toda ocupada, os preços sobem.
Sim, mas você tem uma porção de outros lugares onde a capacidade produtiva não está ocupada. E quando a moeda entra, ela interfere ali e ela muda os preços relativos, então já não é neutra. Mas mais do que isso, o mais provável é que, na medida em que você injete dinheiro, como ele não é neutro, ele estimule a acumulação de capital em outros lugares, você aumente a oferta e você acabe por neutralizar o crescimento dos preços e não aumentar. Então, a longo prazo, é provável que você reduza o impacto sobre o nível geral de preços ao invés de você aumentar, como quer a teoria neoclássica. Veja que tudo isso, na teoria neoclássica, tem a ver com uma coisa seríssima que não aparece, que é o suposto de pleno emprego. É só porque você tem um suposto de pleno emprego que a moeda é neutra para ele, senão não seria. Tá? Então, essas coisas são articuladas e elas são muito ideológicas. Não aparece de propósito, mas elas são muito ideológicas, entendeu? Basta você dizer que tem pleno emprego, que a moeda é neutra e as coisas acontecem bonitinho, só que isso não há. Bom, eu vi aqui que eu levantei a mão, né? Mas quem quiser comentar alguma coisa, acho que está aberto, né? E eu queria aproveitar assim a oportunidade de conversar com o texto. Eu não consegui ler o texto assim de uma maneira tão adequada, né? Mas eu percebi aqui algumas coisas e eu gostaria de te ouvir mais sobre isso, né? Um primeiro ponto é mais numa questão de história do pensamento econômico, né? Que eu sei que inclusive é uma área de expertise sua. E aí me chamou a atenção que você usa, eu acho que também vários outros trabalhos seus aparecem também, essa distinção entre ortodoxia e heterodoxia. E também eu sei que isso tem econômica, né? Isso tem várias acepções dessas ideias. E aí eu queria te ouvir um pouquinho melhor sobre como você entende essa distinção entre heterodoxia e ortodoxia. Tá, olha só. Esses termos, ortodoxia e heterodoxia, eles são sempre relativos. Porque se a gente olhar no dicionário, ortodoxia é a aceitação das doutrinas tradicionais. É a aceitação de alguns aspectos, enfim, do grosso das doutrinas tradicionais. Então, tudo depende do que você escolhe da doutrina tradicional para julgar se alguma coisa é ortodoxa ou heterodoxa. A minha escolha, exatamente pela lei de Sé e pela teoria quantitativa da moeda, é porque é uma coisa antiquíssima na história do pensamento econômico e, sem sombra de dúvida, conhecido da maior parte dos economistas. E elas são tão importantes que não dá para você negar porque elas dependem dos mesmos supostos, porque todas dependem do entesouramento. Aí é Marx, meu inspirador, tá bom? A partir de Ricardo. Porque você não pode aceitar a lei de Sé sem aceitar a teoria quantitativa da moeda, nem negar a lei de Sé sem negar a teoria quantitativa da moeda, e isso em qualquer tempo. E justamente porque os supostos são os mesmos. Agora, isso tem uma questão ideológica aí. Por que ninguém aprende na escola que os supostos da teoria quantitativa da moeda dependem dessa história do entesouramento? Ninguém nem fala de entesouramento. Não fala de entesouramento. Eu faço uma luta danada com os meninos quando eles chegam para fazer HPE comigo, porque na cabeça deles, entesouramento é poupança. Isso não é poupança. Poupança é aquilo que você ganhou e não gastou para qualquer autor. Agora, o que você faz com a poupança? Eles dizem que só emprestam. Por isso que não tem entesouramento e por isso que eles confundem com poupança. Está correto? Mas você pode segurar ou você pode emprestar ou investir. Está correto? Então, eu acho que são dois fios condutores férteis para você fazer esse traço e coerentes, tanto com as tendências que eles têm de esconder algumas coisas,
quanto com as tendências que Marx e também Keynes têm de descobrir essas coisas escondidas. Keynes na defesa do capitalismo, então ele nada do que ele está dizendo tem a ver com o capitalismo em si, tem a ver com a incerteza e tal, que não é que não existe, é que o negócio é mais sério do que ele está dizendo. Eu acho que eles até acertam algumas coisas com relação à incerteza, mas o mal maior é o capitalismo. É esse que é o problema, entendeu? Nesse aspecto monetário da questão. Mas é uma escolha que eu acho que é fértil. Poderia ter sido outra, mas, por exemplo, os alunos, eles têm... Eu até tenho um pouco de pena deles. Eles são tão massacrados com a ortodoxia ao longo do curso que eles tentam colocar os novos keynesianos como mais heterodoxos, porque para eles a neutralidade é só no longo prazo. Aí eu disse, e o que é o longo prazo para a teoria ortodoxa? Você não sabe o que é o longo prazo na teoria ortodoxa, porque não é uma questão histórica, não é uma questão dada. Você puxa todas as outras questões ideológicas a partir dessa. E por isso que não dá para você partir no longo e no curto prazo, mas você tem que partir no que é absolutamente insubstituível, que é ser ou não ser neutra, ser ou não ser exógena em qualquer prazo, ter ou não ter entesouramento, uma coisa bem definitiva, por assim dizer. Entendeu? Então, há uma certa fertilidade nesse tipo de condução, nesse fio condutor, na hora de comparar com as demais teorias. Tá? É só por isso, mas você tem razão que é uma coisa relativa. Massa. Acho que o Arley levantou a mão, já passa a palavra aí para ele. Boa noite a todos, boa noite, professora Maria de Lourdes. Gostei muito do artigo, gostei muito da exposição. Entrei atrasado um pouco, perdi a fala inicial do Fernando, que eu estava clicando no link errado, aí nunca confirmava, está nesses 100 milhões de grupos, acontece isso. Minha pergunta é sobre o valor do dinheiro. Para a professora, olha, o Marx lá no Capital, na exposição dele, fala que o equivalente geral, ele incorpora valor, né? Então ele entra na circulação já com valor, porque o trabalho privado que faz o dinheiro já é diretamente social, o trabalho concreto já é trabalho abstrato, aquelas peculiaridades lá no Capital que ele coloca sobre o equivalente. No debate contemporâneo, né, com o fim da convertibilidade dólar-ouro, né, alguns chamam o fim da mercadoria dinheiro, né, que ela é fundamental no esquema expositivo de Marx. A minha pergunta é qual que é o valor do dinheiro, então, hoje? Se o ouro não cumpre essa função, e aqui pensando no ouro como aquelas propriedades, aquelas funções que o Marx coloca, dinheiro como dinheiro, né, que ele vai dizer que a senhora trabalhou muito bem, né, tesouro, meio de pagamento e dinheiro mundial, principalmente essas duas últimas, né, meio de pagamento final e dinheiro mundial, porque o ouro conserva valor, essa coisa toda. Se o ouro não é mais o dinheiro, o que seria? O Léo traduziu recentemente um texto do Mosley, que é a expressão monetária do tempo de trabalho, né, que pega ali o total da renda e divide pelas horas trabalhadas e se chega ao valor do dinheiro. O Astarita faz uma crítica a essa abordagem, alegando que ela acaba perdendo essa inversão do trabalho que é privado e já é considerado diretamente social. Então, nessa teoria, teria esse problema. Eu queria ouvir a senhora sobre essa questão do valor do dinheiro. Olha só, tem um lugar, não me lembro exatamente onde, que Marx diz que o dinheiro é a expressão do valor. Ele próprio não é valor, mas eu vou lhe dar outra coisa que eu gosto mais da explicação dele. Quando ele vai explicar, na discussão que ele tem nos Grundrisse com o pessoal de Proudhon, no capítulo do dinheiro, ele diz assim, eu não posso
expressar o valor das mercadorias a não ser com uma terceira coisa. E essa coisa pode ser ouro, pode ser papel e pode ser couro, pode ser qualquer coisa, desde que seja representante do trabalho social. Então, ele está dizendo ali que o dinheiro em si, ele é expressão do valor de alguma coisa. Está correto? Mas ele tem um papel fundamental, que é o seguinte, refletir o valor social da coisa. Veja, as mercadorias são produzidas a partir de horas de trabalho, mas você não vai lá em cada local medir a hora de trabalho, tirar a média depois e dar o valor da coisa. Ele diz N vezes, tanto no Capital quanto nos Grundrisse, que você faz isso na circulação, no confronto entre as mercadorias. Nesse confronto entre as mercadorias, a média se estabelece a partir de movimentos irreversíveis, não é irreversível a palavra, esqueci a palavra, a partir de movimentos permanentes, a partir da média. E isso só se faz pós-festum, a posteriori, depois que as mercadorias já foram produzidas, quando elas vão ao mercado, no momento de serem vendidas. Aí você diz assim, é o dinheiro que vai determinar o valor? Não, ele vai refletir a média dos valores gerados e vai jogar fora todos os trabalhos concretos que não foram reconhecidos naquela média. Se eu produzir uma mesa em 10 horas e a mesa foi vendida, na média, por 8, as 2 horas de trabalho concreto de todo mundo que produziu em 10 vão para o brejo. Isso apareceu na circulação, foi determinado na produção, a média se definiu, se expressou de forma final na circulação, e é assim que o dinheiro serviu de expressão do valor. Agora, vou responder uma outra questão que foi feita junto com essa, que é o seguinte: todo mundo que tem essa percepção vê a moeda inconversível como tendo que cumprir a mesma finalidade do dinheiro que a Brunhoff, por exemplo, chama de restrição monetária restrição monetária, que é o seguinte: toda mercadoria tem que ser vendida contra dinheiro, mesmo que ele não seja conversível. Todas as moedas precisam ser conversíveis em moeda equivalente geral. Então, as moedas bancárias, por exemplo, que são os empréstimos dos bancos, precisam garantir a conversibilidade em moeda nacional emitida pelo Banco Central. Isso não é uma coisa garantida, mas há uma flutuação. Os bancos fazem um esforço suficiente para que isso aconteça. E, por outro lado, o próprio Banco Central precisa garantir a conversibilidade da sua moeda em moeda internacional. Então, ele não pode sair injetando dinheiro, nem pode ficar contraindo dinheiro. Ele oscila entre a injeção de dinheiro para estimular a produção e o cuidado para não perder o valor do dinheiro com a inflação. E mesmo o Fed, que as pessoas dizem assim, bom, então o Fed é todo poderoso, ele pode medir qualquer... Não pode. Por que não pode? Porque na hora que ele valorizar o dólar, ele vai prejudicar uma parte das pessoas da nação dele, porque ele vai criar problema, por exemplo, para os exportadores. E, na hora que ele desvalorizar, ele cria problema para os devedores e coisas desse tipo. Então, o Banco Central tateia. Ele não é controlador, ele é alguém que tem um poder hierárquico maior, tem um poder de interferência, portanto, maior, mas ele tateia entre as várias possibilidades de emissão monetária para determinar aquilo que é factível no momento, e não há necessidade de ser ouro, há necessidade de ser reconhecido como dinheiro. Esse reconhecimento pode ser perdido. Nós temos a experiência da perda desse reconhecimento na falência dos planos que nós tivemos de controle de inflação no passado. Eu não sei se eu consegui
responder o que você queria, mas é assim que eu vejo a questão. E aí o valor do dinheiro é dinheiro é a expressão do valor das coisas. Conseguiu sim, professor. Obrigado. Professora, desculpa, estou um pouquinho gripado aqui. Professora, antes de tudo, muito obrigado pela apresentação, pela exposição, gostei muito. E a minha pergunta é especificamente sobre a crítica do Marx ao Ricardo. Porque o Marx também dialoga, e eu sei que tu tem trabalho sobre isso, né, com as teorias monetárias do século XIX. Isso. E o principal debate é entre o Currency Principle e a Banking School, né? Isso. E a minha leitura é de que o Currency Principle é uma interpretação a partir da teoria ricardiana, que estende para o Banco Central, para o Banco da Inglaterra, né, a lógica do padrão ouro, né, que Isso. restringe a circulação de notas bancárias na Inglaterra ao total de ouro em reserva no Banco da Inglaterra, porque isso geraria aquele modelo de equilíbrio que vem lá do Hume e do Ricardo depois, entre os países, que é a ideia de que o padrão ouro gera uma estabilidade global de preços, né? Então, eu queria ouvir um pouco da senhora sobre esse debate. Eu sei que tem bastante coisa para falar, que é um tópico à parte, mas não, é gostaria de ouvir. altamente pertinente. Olha só, nesse aspecto, isso tem muito a ver com a ideia de importância que a moeda tem para a economia. Porque, veja, o lado de Ricardo continua percebendo a moeda como sem importância. Ela só é importante para elevar preços. Só para isso que ela é importante. Ela não é mais importante para nada. É igualzinho a gente definiu aqui agora e a gente vê por aí a ortodoxia falando. E Marx se coloca do lado de Tuque nessa hora, que é da Banking School. Ele tem algumas discordâncias sérias com Tuque, mas ele, do ponto de vista monetário, estrito sensu, ele vai para o lado de Tuque. E aí ele diz algumas coisas importantes para a gente. Ele diz assim, sem dúvida, é o ritmo de negócios que vai fazer com que o banco empreste mais ou empreste menos. Isso é uma das coisas que ele compra de Tuque. Ele diz várias vezes isso. Então, a moeda é endógena, ou seja, a quantidade de moeda é fruto de pressão interna da economia, pressionando os bancos para que a moeda seja gerada. Por outro lado, ele também diz, com Tuque, que o Banco Central não controla, que ele tem um poder de mexer, mas ele não controla completamente. E Tuque fala isso. O problema da Banking School é, sobretudo, a questão da endogeneidade da moeda, da dificuldade que o Banco Central tem para controlar, o que é uma outra forma de ver a importância que a moeda tem no sistema. Ela não fica na mão do Banco Central, como se pensa. Bom, mas, além disso, ele mostra, ele aceita que, se você, em alguns momentos, na hora que ele está tratando dessa questão, ele diz assim, olha, eu não concordo com Tuque em duas coisas. Primeiro, com a definição de capital. A gente sabe que, para Marx, capital é dinheiro que se valoriza e só se valoriza comprando a força de trabalho, como mercadoria. E para Tuque não é isso. Ele dá lá umas versões quantitativas, o que é capital, o que é moeda, enfim, não importa, mas não tem nada a ver com a visão marxista. Mas, além disso, ele discorda porque diz assim, eles querem o controle da quantidade de moeda que fique para os bancos. Nem o Banco Central controla, nem os bancos controlarão, porque eles têm o interesse ali. Então, não é. Ele acha até que tem um papel do Estado hierarquicamente superior em alguns lugares. Ele chega a dizer que o Banco Central pode mexer, mas não salva todo mundo da crise. Essas são frases mais conhecidas. Ele diz, olha, o Banco Central pode piorar. Na crítica que ele faz à Currency School, para ver que a moeda não é neutra, ele diz, olha, se colocar essa divisão de departamento que a
que a lei bancária inglesa quer colocar nesse debate da currency school, que é exatamente a independência do Banco Central, a situação vai ficar pior ainda, porque na crise, quando você estiver precisando de moeda, aí que vai faltar moeda para você circular. Mas isso não quer dizer que, se você injetar toda a moeda do mundo, você vai conseguir salvar a economia. Óbvio que não. Veja que ele fica no meio do caminho, mas sempre ressaltando a importância da moeda. Tá? Eu acho que essa é uma parte bonita do debate, de fato, porque é difícil você concordar com um banqueiro da parte de Marx, e ele concorda, dá importância à moeda e depois tira a razão do Tuck na definição de capital e na definição de algumas outras coisas, do papel do Banco Central. Se não tiver outra pergunta, deixa eu fazer uma pergunta. Vocês acham que ficou faltando uma explicação melhor de algum dos pontos do trabalho? Veja que esse trabalho eu tive que cortar uma porção de coisas para ter alguma continuidade num texto publicável, né? Vocês acham que tem alguma parte que merecia explicações mais amplas ou mais detalhadas, enfim? Ou alguma parte que podia diminuir porque não está muito importante e trocar por outra? Bom, eu levantei a mão aqui porque eu queria aproveitar esse gancho que você colocou para te instigar, na verdade, a respeito. E aí, isso que eu gostaria de te instigar a pensar, talvez poderia, vamos dizer assim, aparecer um pouco mais ali no texto, né? Tá. Tem uma parte, na parte final do texto, você fala sobre a temática da importância da moeda, a dominância monetária e financeira no neoliberalismo. Isso. E aí, eu acho que esses são sempre... Você vai discutir financiarização, vai discutir neoliberalismo, aparece também o conceito de globalização. São vários conceitos que aparece capital fictício, né? Capital financeiro, capital fictício, vão aparecendo vários conceitos que eu acho que, em geral, eles ficam muito num campo abstrato de tratar. Entendi. E aí você tentou, eu acho que foi um esforço interessante, trazer para o concreto na medida que fala das políticas sociais. Isso. Só que o que eu queria te instigar mais especificamente primeiro, instigar no sentido, vamos dizer assim, eu queria te ouvir, né? Certo. Quando se fala em financiarização, se fala desse conjunto de mecanismos institucionais que vão colocando essa mercantilização em todas as instâncias da vida, e essa mercantilização financiarizada. Vendido pensando no futuro, vendendo aquilo que nem tem ainda para comprar aquilo que ainda nem existe. Isso. Bom, se é isso, essa técnica, eu estou pensando assim, tem uma técnica nisso. Tem uma técnica e tem uma política. Isso. Assim, essa técnica, ela nos é útil para pensar uma sociedade de novo tipo, para pensar uma alternativa socialista, de construção socialista, ou essa técnica é o mal encarnado? É isso que eu queria perguntar. Tá. Olha só, eu gosto do jeito que você fez, porque fica fácil de responder. Eu aí discordo de várias coisas que estão acontecendo no momento, porque as pessoas estão achando que é um novo modo de produção que você tem. Você não tem mais um capitalismo, você tem alguma coisa diferente. Eu não acho isso. E até foi uma das razões pelas quais eu acrescentei esse texto foi para poder dizer que isso era, como você disse, a mercantilização acentuada. Porque a mercantilização ela tem a ver com o capitalismo nas duas características básicas dele, na medida em que ela vem primeiro, ela dá importância ao dinheiro, e é isso que leva à exploração. E aí, eu também estou discordando dos socialistas
que acham que você tem que você pode ter uma sociedade monetária com o socialismo. Eu acho complicado por isso, porque eu tentei mostrar aqui, mas eu tentei mostrar melhor no trabalho, se não fosse a necessidade de comprar e vender, você não vendia mercadoria fosse de trabalho. No feudalismo, você não precisou fazer isso. Bastou ter a posse da terra e você não precisou vender a força de trabalho. Então, eu acho que é uma intensificação, como você estava dizendo, do capitalismo, mas não acho que você transita fácil daí para uma outra sociedade melhor, porque você está carregando a primeira característica do capitalismo, você está carregando e acentuando. E dela dependeram outras características. Então, como que a gente faz para explicar? Eu não consigo ver esse negócio de um modo de produção diferente. Não consigo ver. Acho que a gente precisa... Por exemplo, as pessoas rapidamente mostram que você não tem mais meio de produção, não tem força de trabalho. Eu acho que tem. Eu acho que a gente tem que identificar melhor isso. É possível que tenha algumas diferenças, mas não são diferenças suficientemente fortes para explicar uma transformação de modo de produção. Não consigo perceber isso justamente porque o caráter mercantil está sendo acentuado e foi dele que dependeu o resto. Entendeu? Não consigo ver com isso, nenhuma clareza nisso. Por exemplo, quando se diz que o Uber não tem meio de produção, e a plataforma? Você está diminuindo o risco, porque o cara está com um pedaço dos meios de produção e está financiando um pedaço do custo do capitalista, mas a plataforma está lá. Sem ela, não dá para fazer nada. Então, eu não consigo achar que tem coisas muito diferentes. Mesmo nas imitações, a gente tem que pensar, tem que raciocinar o que é, como é que se explica isso, de onde está vindo o dinheiro que está valorizando aquelas coisas, mas eu não vejo modo de produção diferente. Não consigo ver. E tem muita gente vendo. Esse é um debate importante. Na verdade, eu tentei colocar essa segunda parte justamente para deixar claro que a minha visão é que a gente está com um capitalismo diferente, acentuando essa... Sabe o que eu acho mais provável? Aliás, Marx tem isso, é que quando você tem taxas de lucro difíceis de crescer ou até caindo, dificuldade com as taxas de lucro, você parte para o crédito e para o financiamento. Marx tem alguns lugares em que ele diz que isso dá uma sobrevida ao processo de reprodução do capital. Eu acho que a gente está fazendo isso. É claro que os momentos são momentos muito mais longos do que a gente imagina num primeiro momento. Não é uma coisa curta, mas é sempre uma coisa, é como se fosse dar um tempo maior, dar um fôlego maior ao sistema que está passando por dificuldades de lucratividade. Eu vejo muito mais isso do que uma transição de modo de produção. E uma das provas é isso, é que a mercantilização aumenta, a gente tem tudo virou mercadoria, está tudo virando mercadoria, e você tem, então, ampliando os espaços mercantis e financiarizando mais ainda, né? Então, é a minha percepção. Boa Vai lá, noite, Rafa, por favor. Lurdinha, muito obrigado pela apresentação, fantástico, o texto também muito interessante. Eu estou comentando só porque você falou, você teria elementos que talvez desse para trabalhar do texto, e aí eu fiquei com uma questão de um termo bem pontual, e talvez seja uma questão de redação, Sim. mas pode ser também uma questão geral, não sei. Na página 6, enfim, é quase uma besteira etimológica, mas pode não ser. Na página 6, você
traz uma citação do Marx, que diz que o valor se manifesta na relação social de mercadoria com mercadoria. E em seguida você comenta, isso, porém, não quer dizer que o valor é formado na circulação. Isso. E aí a minha questão era só com esse termo formado. Talvez... Se é o melhor termo, porque vai para toda a discussão da forma do valor de troca, verdade. etc. O termo, você tem razão. Na verdade, é determinado que seria o correto. Ele não é determinado na circulação, é porque também determinado tira um pouco a importância da circulação. Eu vou pensar isso, mas eu acho que o formado de fato está errado. A ideia é que a determinação do valor se completa na circulação, mas ele é criado na produção. Eu tenho que deixar isso claro, você tem toda a razão. Eu vou pegar e vou transformar isso. Muito obrigada. Talvez uma ideia de dupla determinação, né? Isso, exatamente. Tentar mostrar que é um processo que pega as duas, mas não... Depende das duas, na verdade. Tá bom, eu vou ver isso. Bom, não sei se temos mais alguém querendo aí fazer um comentário, contar um ponto. Acho que tivemos já bastante densidade aí de informações e discussões, né? Então, imagino que a gente poderia encerrar o nosso encontro de hoje, né? Dado que não há novas manifestações, estamos chegando próximo aqui do nosso teto que a gente tinha colocado, né? Então, eu queria agradecer uma vez mais aí a apresentação da professora Maria de Lourdes Molo, acho que foi muito interessante, acho que tem vários pontos aí, né, provocativos para a gente refletir, e bom, espero que as conversas, as discussões, os questionamentos aqui possam, de alguma maneira, estimulá-la a, com certeza, vamos dizer assim, dar a vida final aí para esse texto, né? Eu acho que temos um prazo bom, mas a ideia é justamente que isso possa, né, estimular. E aí a gente tem uma agenda aí de seminários que eu depois gostaria de falar, mas como a nossa liderança aqui pública, o GPEP, manifestou aqui, eu vou imediatamente passar a palavra para ele. Então, professor Giliardi aí, por favor, tá com a palavra. Eu sou, é? Não, nosso grande timoneiro é quem está conduzindo essa reunião aqui, brilhantemente, inclusive. Gente, boa noite, né? Eu já peço desculpas pelo atraso e também pela participação na reunião meio atabalhoada. Eu estou em trânsito, assim, né? Eu estou voltando agora para Marabá, e aí eu tive de organizar algumas coisas aqui na cidade, enfim, peço desculpas aí. Mas, na verdade, eu queria só dizer, assim, eu acho que é importante, né, sempre falar isso, né? A gente tem especialmente para quem está participando de uma primeira reunião do nosso grupo agora, né? A gente está tentando criar uma rotina de homenagear pessoas em vida, né? Eu acho que isso é importante. As pessoas têm que saber que existe um grupo de pessoas que reconhece nela uma referência intelectual importante, né? E aí Lourdinha é, sem sombra de dúvida, uma das principais referências para o marxismo brasileiro, latino-americano e, quem sabe, mundial, né? E eu acho que, assim, a atualidade do texto dela, eu acho que reflete isso, né, em algum nível. Quando eu resolvi entrar nessa discussão monetária, uma das pessoas que me instigaram foi ela, né? E aí estava ela também, estava o Klaus Germer, estava a Leda, né? Tava o Gentil Corazza, tava o Carcanholo, né? O Reinaldo, enfim, pessoas que têm topado um árduo trabalho que é manter atualizado esse debate sobre a teoria monetária em Marx, né? E eu acho que, até pela pergunta que o Arley fez e outras perguntas que foram colocadas aqui, coloca o quão árduo é esse debate, né?
porque questões que são extremamente elementares não são consensuadas dentro do marxismo, né? E isso pode ser visto como algo negativo, como pode ser visto como algo positivo, né? Porque o fenômeno monetário é um dos fenômenos, talvez, um dos fenômenos mais complexos que a gente tem, e, por outro lado, é um dos mais triviais, né? Todo mundo, a primeira experiência que você tem em vida é precificando as coisas, né? Uma criança, ela sabe que pode ter um produto ou não pode ter, porque ela já lida com o preço. Então, acaba sendo uma das primeiras experiências que você tem, uma das mais triviais, só que uma das mais complexas, né? Então, de fato, esse é um fenômeno extremamente complexo. Acho que a Lourdinha topar, continuar refletindo sobre isso e compartilhar as reflexões com a gente é, de fato, algo muito brilhante, muito importante. E eu sou muito grato, Lourdinha, por você topar escrever sobre isso durante tanto tempo e continuar escrevendo, né? Para quem em um dado momento escreveu uma tese sobre essa temática, escreveu uma dissertação sobre essa temática, hoje lendo um pouco mais afastado, mas sem fazer grandes exercícios de pesquisa, ainda assim, ler teus textos continua sendo uma experiência muito agradável, né? Desafiadora intelectualmente, mas muito agradável, né? Então, eu queria, de fato, enfim, externar isso, né? O quanto para a gente é importante que uma intelectual de tamanha envergadura, né, receba uma justa homenagem com uma organização de um número especial que vai vir bastante robusto, né, pelo que a gente já está vendo aqui de textos submetidos, etc., né? E aí, essa questão, eu deixo também para pensar futuramente, Lourdinha, né? Que de fato é essa questão que o Arley coloca, porque você tem toda aquela tradição que pega o Astaritas, que pega o próprio Klaus Germer, que pega um conjunto de autores que hoje ainda continua escrevendo e continua tendo uma posição muito forte, né, sobre a função monetária do ouro, né? Quem sabe, enfim, né, topar debater também, né, essas temáticas atualmente, para enfim, compartilhar também um pouco dessas reflexões com todos nós, né? Então, eu queria fazer só essa fala mesmo para agradecer, né, e tornar público o nosso agradecimento. O nosso grupo de pesquisa, ele tem essa tradição, vai permanecer com essa tradição, e para a gente é um motivo de muito orgulho que nessa rodada a pessoa homenageada seja uma pessoa tão carinhosa e tão importante, né, para a construção do marxismo no Brasil como a Lourdinha. Muito obrigada, Gil. Você é sempre muito carinhoso comigo. Obrigada. Massa, massa. E aí, então, só antes da gente encerrar, só queria repassar aqui com vocês e já deixar o convite para os próximos seminários, né? A gente tem uma data aí, dia 15 de abril, daqui um pouco mais de 2 semanas aí, né? 2 semanas para a gente, exatamente 2 semanas, na verdade, próximo, daqui 2 terças, né? Bom, espero terminar o texto, isso seria eu que vai apresentar, mas eu tenho que fechar o texto para mandar e tudo mais, espero conseguir fazer isso, mas é uma discussão sobre desenvolvimentismo e marxismo, que inclusive é uma discussão que a Lourdinha já tem contribuições, é um diálogo sobre isso. Depois, no dia 6 de maio, a gente vai ter o professor Pedro César Dutra Fonseca apresentando o artigo dele, né, que agora me fugiu sobre o que fala exatamente, a Raquel acho que talvez pode me ajudar se ela lembrar, mas se eu não me engano é sobre desenvolvimentismo também, né? Eu acho que desenvolvimentismo no papelismo e depois no século XX. Né? Isso, desenvolvimentismo, papelismo. Depois a gente tem no dia 20 de maio o Rafael Padial vai apresentar o artigo dele, que ele tá, enfim, ele já tem uma pesquisa aí, até se ele quiser comentar, eu prefiro que ele fale rapidamente do que se trata, do que eu tentar falar alguma coisa. Então, Rafael, se quiser só falar aí do que é a ideia do seu texto, só de maneira geral, assim, que no dia 20 de maio, que a gente vai falar, pode falar. Um texto sobre o debate entre o Rubin e o Dashkovsky, que é um dos críticos do Rubin. Isso a gente não tem na edição em português. Acabou de sair uma edição nova da Brill, finalmente com a tradução das respostas aos críticos, né? Do Rubin aos críticos do Rubin. Então tem uma discussão sobre trabalho abstrato lá, que é bastante interessante, não envolve só o Dashkovsky, mas eu e o professor Ricardo Mello
fizemos um artigo trazendo esse debate entre os dois, elucidando as posições. Massa, bem interessante. E aí depois, no dia 3 de junho, o Arlen, que está aqui também, não sei se ele quiser comentar aí mais especificamente sobre o texto dele, não sei se ele escuta a gente, o Arlen. Oi, escuto sim. Então, a proposta do texto é apresentar a elaboração do Astarita sobre essa questão monetária. Vai ser interessante que, né, a professora Lourdinha vai estar por aí, o Gil também vai comentar, o Gil conhece bem o pensamento do Astarita, Padial também. E a ideia é essa, apresentar os argumentos dele sobre a importância monetária do ouro e do dinheiro mercadoria, hoje ainda. Seria isso. Massa. Essa lista vai vir para a gente, porque eu tentei anotar, mas eu perdi algumas coisas. Eu queria saber as datas. Eu posso mandar, pode ficar tranquilo que eu mando lá no grupo, a gente manda por e-mail também, pode deixar, eu mando. Tá mando certinho. E aí, o último aí, pré-agendado que a gente tem é o Henrique, no dia 10 de junho. Aproveitar que ele está aí, se ele puder dar um preview aí do que é o trabalho dele. Claro. É sobre a pergunta que eu fiz para a professora, para a Lourdinha, do debate do Marx entre o Currency Principle e a Banking School, a importância desse debate, dessas teorias para a formulação da lei bancária de 1844 na Inglaterra e as consequências dessa lei para as crises financeiras no século XIX na Inglaterra. Então, o Marx tem todo um debate aí sobre as crises, né, e essa relação das instituições com as implicações econômicas. Legal. E aí, antes de finalizar tudo mesmo, o Padial tem ele inclusive me passou o convite, mas agora eu queria externalizar de maneira mais ampla e até passar a palavra para ele, se ele quiser fazer mais especificamente, que é justamente estudar um pouco do pensamento do Astarita, o Rolando Astarita. Ele está aí com um grupo fazendo esse estudo. Então, Rafael, se você quiser fazer o convite aí para o pessoal. Maravilha. A gente fez um grupo de estudos, mais com o pessoal de mestrado, e acho que um de doutorado, sobre cursos que o Astarita deu em 2013 e em 2020 em microeconomia, mas em crítica à microeconomia. E, se eu não me engano, são 19 aulas. E a gente está traduzindo uma aula por mês e estudando uma aula por mês. Então, fazendo assim um modelo fácil de ler, já chegar na reunião e debater. Então, se alguém tiver interesse, a gente manda a aula traduzida com 15 dias de antecedência. E, claro, a gente também circula o arquivo completo, com todas as aulas em espanhol, né? E é isso. Estamos fazendo um encontro por mês. O próximo vai ser quarta-feira, acho que a gente fez o primeiro encontro, né? O próximo vai ser dia 23 de abril. Às 7h. Maravilha. Então, fica o convite. Depois, na verdade, lá no grupo, mais especificamente, a gente escreve e repassa isso. Mas fica o convite aí, participar. Bom, pessoal, acho que é isso. Agradeço demais aí a disposição de todo mundo até as 9h30. Alguns estão em outros horários ainda, mas está tudo tarde da noite já. Então, obrigado. Até aí, daqui 2 semanas, a gente se encontra aí o novo seminário GPEP. Beleza? Então, abração, pessoal. Até a próxima aí. Show de bola. Obrigada, gente. Valeu, Um abraço. pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, um abraço a todos. Valeu, pessoal.